Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos lá. Vou começar falando antes de narrar a minha história, que eu sei que muitos vão me julgar. Eu poderia dizer que não ligo, mas até hoje sofro por meu egoísmo e inveja da minha irmã. Eu me chamo Lorena e minha irmã Isabel, mas os deuses nos haviam moldado de argilas diferentes. Isabel, a mais nova, era como o sol da manhã, radiante, com um sorriso que desarmava até os mais céticos e um talento natural para a pintura que fazia as cores cantarem em suas telas. Já eu, a mais velha, era a sombra que o sol de Isabel projetava, competente, mas sem brilho, bonita, mas sem o esplendor de Isabel. E no meu coração sombrio, a inveja criava raízes profundas e venenosas. Eu cresci 3 anos antes da minha irmã Isabel, e às vezes acho que foram esses 3 anos que definiram tudo. Enquanto eu aprendia a andar e a falar sozinha, sendo o centro das atenções, ela chegou e de repente, as atenções não eram mais para mim. Não foi algo dramático. Não houve um terremoto. Foi uma erosão lenta. Eu era uma criança competente. Tirava boas notas, arrumava minha cama, obedecia. Era elogiada por isso. Mas era um elogio sem calor, do tipo: "Muito obrigada, Lorena, você é tão responsável." Então chegava Isabel, com seus 5 anos, segurando um rabisco que mal parecia um cachorro. E meus pais riam com uma alegria incompreensível, com os olhos cheios de lágrimas. Olha só que criativa a nossa Isa. E aquele rabisco era colado na geladeira como se fosse uma obra-prima. A minha competência era esperada. O talento dela era uma celebração. Eu não acordei um dia decidida a ser má para ela. Na verdade, no começo, eu só queria que ela sentisse um pouco da minha solidão. A primeira coisa que fiz foi com um desenho. Ela passou a manhã toda fazendo um daqueles homens-pássaros dela, todo colorido. Eu estava com um copo de suco na mão passando pela mesa e a vi correndo para chamar a mamãe. Aquele sorriso dela doía. Deixei o copo escorregar sem querer. O suco roxo inundou o papel. E o homem-pássaro virou uma poça triste. A culpa veio sim, mas foi ofuscada por um alívio perverso quando vi o sorriso dela desmoronar. Finalmente ela não estava feliz. A partir daí as coisas só foram escalando. O estojo de aquarelas que ela ganhou dos nossos tios, aquele estojo lindo que ela ganhou, e eu uma simples camiseta. Nossa, nem para me dar algo mais bonito como deram a minha irmã, então de raiva e inveja. Eu ajudei a lavar os pincéis. Deixei de molho até que as cerdas ficassem moles e se soltassem. Quando ela me confrontou, chorei mais que ela. Disse que só queria ajudar, que não sabia que estragaria. Meus pais acreditaram. Eles sempre acreditavam na filha responsável, que chorava de arrependimento. Aprendi que lágrimas podem ser uma arma mais eficaz do que a verdade. Na escola, eu era a irmã mais velha da Isabel, e Isabel era conhecida como a artista. Eu fazia o trabalho de grupo sozinha, tirava A e ninguém vibrava. Ela fazia um cartaz tosco para a feira de ciências e era tratada como uma pequena gênio. Então comecei a minar o mundo dela pelas bordas. Sussurrava para ela que suas amigas riam dela pelas costas. Dizia que o menino de quem ela gostava a achava boba. Eu via a confusão e a dor nos olhos dela, e aquilo me dava uma sensação de controle. Se eu não podia ter a luz dela, pelo menos podia criar sombras ao seu redor. O dia do 7º aniversário dela foi o meu momento de maior fúria silenciosa. A festa inteira era um culto ao sol. O vestido amarelo, o cavalete de presente e aquele sorriso. Sempre aquele sorriso fácil que desarmava a todos. Mais tarde, quando a casa ficou quieta, entrei no quarto dela. A nova tela estava lá. Um retrato ingênuo da nossa família, todos de mãos dadas com ela e eu lado a lado.
Aquela imagem de felicidade que eu nunca senti foi a gota d'água. Peguei um lápis e risquei a minha própria figura do desenho. Rasurei com força, até o papel se rasgar. Depois, com tinta preta, cobri todos os rostos sorridentes. Não foi só raiva. Foi um desejo de estragar aquela perfeição que sempre me excluiu. Quando a mamãe nos encontrou e Isabel gritou, "Foi ela!", eu não hesitei. As lágrimas saíram na hora, autênticas, porque no fundo eu também estava me destruindo. Por que eu faria isso? Eu te amo, mana. A dúvida nos olhos da minha mãe foi a minha maior vitória. Ambas fomos castigadas, mas eu sabia que tinha ganho. Eu havia manchado a pureza dela com a minha própria escuridão. Naquela noite, deitada na cama, olhava para as minhas mãos. A tinta preta tinha saído, mas eu ainda a sentia. Não era sobre odiá-la, não totalmente. Era sobre essa coisa ácida que crescia em mim, a inveja. Ela me fazia sentir poderosa, mesmo quando me envergonhava. E naquele silêncio, eu sabia que aquela não seria a última vez. A sombra sempre encontra um jeito de escurecer o sol, nem que seja só por um minuto. Era a única maneira de eu me fazer ser notada. A adolescência não suavizou a guerra entre nós, apenas tornou as armas mais afiadas. Isabel floresceu, e eu aprendi a disfarçar minha inveja com um sorriso de irmã protetora. No fundo, porém, a raiva crescia, alimentada por cada elogio que ela recebia e eu não. Aos 15 anos, Isabel foi convidada para uma exposição juvenil de artes. Ela passou meses trabalhando em uma única tela. Um retrato da nossa avó que era tão vivo que quase parecia respirar. Eu, com meus 18 anos e a certeza amarga de que meu único talento era a sabotagem, decidi que ela não teria essa glória. 3 dias antes da exposição, esperei até a madrugada. Entrei silenciosamente no estúdio que nossos pais haviam montado para ela no quarto de hóspedes. A tela estava lá, coberta por um pano. Com um frasco de removedor de tinta e um pano, eu não destruí a pintura por completo. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, manchei levemente o fundo. Borrei um dos olhos da nossa avó e pinguei removedor em uma parte do vestido, criando um borrão permanente. Parecia um acidente, um erro de uma artista inexperiente. Na manhã seguinte, o grito de Isabel ecoou pela casa. Alguém mexeu na minha tela. Eu fui a primeira a correr, a abraçá-la, a dizer com uma voz cheia de falsa compaixão: "Ah, Isa, você deve ter usado o solvente errado. Ou será que a tinta era de má qualidade?" Ela me olhou e pela primeira vez vi um lampejo de desconfiança em seus olhos. Mas sem provas, minha máscara de irmã preocupada se manteve intacta. Ela não pôde expor o quadro, mas minha maior crueldade, aquela que quase conseguiu quebrá-la de vez, foi com o Lucas. Ele era novo na escola, inteligente, gentil, e todos sabiam que Isabel era louca por ele. Quando ele finalmente a convidou para o baile de formatura, a felicidade dela era um espetáculo insuportável, que eu não podia permitir. Criei um perfil falso nas redes sociais, com fotos cuidadosamente escolhidas e um nome inventado. Comecei a me aproximar do Lucas. "Eu sou amiga da sua prima", disse. E então, lentamente, comecei a semear dúvidas. "A Isabel é muito fofa, né? Pena que é extremamente grudenta. Os ex-namorados dela reclamavam muito. Dizem que ela é meio instável por causa dessa coisa de artista." Eu misturava verdades distorcidas com mentiras puras. Enviei prints de conversas minhas com Isabel, editadas para parecer que ela falava mal dele com as amigas. Foi um trabalho meticuloso e doentio, mas que estava me dando um prazer indescritível. Funcionou. Lucas começou a se afastar. Ele cancelou o convite para o baile com uma desculpa vaga. Isabel ficou desolada, confusa, e eu estava ao lado dela, oferecendo o ombro para chorar enquanto envenenava o poço que ela bebia. "Os homens são assim, mana", eu dizia, acariciando seu cabelo. "Não é culpa sua." Ela se encolheu, a luz dela escurecendo a cada dia, e eu me senti poderosa. A descoberta foi um acidente. Minha mãe precisou usar meu notebook para uma emergência de trabalho, e o meu e-mail que eu esqueci de fechar.
ficou aberto. Lá estavam os rascunhos das mensagens para o perfil falso, os prints editados, toda a minha campanha sórdida. Ela me confrontou na sala com a tela do notebook aberta como uma acusação. O silêncio foi mais aterrorizante do que qualquer grito. "Lorena", ela disse, e sua voz estava carregada de uma decepção tão profunda que parecia um abismo. "Como você pôde fazer isso com sua própria irmã?" A ficha caiu. A máscara que eu usei a vida toda rachou de uma vez. Não adiantava negar. Desabei, gritei, chorei, soltei tudo que estava apodrecendo em mim por anos. A inveja, a solidão, a sensação de nunca ser suficiente, de viver na sombra de um sol que eu mesma ajudara a criar. "Vocês nunca me viram." Eu soluçava no chão. Sempre foi a Isabel, a talentosa, a radiante. E eu? Eu era só a irmã mais velha, a responsável. O que eu tinha que fazer para vocês me notarem? Pintar? Eu não sei pintar. Só sei estragar. Minha mãe não me abraçou. Ela ficou parada, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E de certa forma eu era. Ela viu a raiz venenosa que crescia no jardim da nossa família e percebeu tarde demais que ela mesma a havia regado com sua cegueira. A verdade veio à tona. Contamos tudo para Isabel. A dor no rosto dela foi a pior punição que eu poderia ter recebido. Não foi raiva, foi um sofrimento mudo, uma desilusão final. Ela não falou comigo por semanas. A família desmoronou. Fiz terapia. Pedi perdão 1000 vezes. Aos poucos, uma trégua tensa foi estabelecida, mas nada nunca mais foi o mesmo. Minha mãe, especialmente, mudou. Ela me olhava com um cuidado triste, sempre vigiando, sempre se perguntando se a sombra havia realmente recuado ou se estava apenas esperando uma próxima oportunidade para voltar a aprontar. Anos se passaram. Eu me formei em Direito. Encontrei um bom emprego em um escritório renomado e, com um esforço sobre-humano, dei uma trégua a Isabel. Não éramos próximas, mas conseguíamos compartilhar um jantar de família sem que eu a provocasse ou ficasse com aquele gosto amargo da inveja na boca quando ela contava alguma vitória dela. Afinal, agora eu era uma advogada brilhante e não tinha perdido nenhum caso. Inclusive, muitos viraram até notícia. Achei que tinha crescido, que tinha superado, porque afinal eu também brilhava. Achei que a sombra dentro de mim tinha finalmente se aquietado. E então conheci o Antônio. Ele era meu colega no escritório, um advogado talentoso e com uma segurança que beirava a arrogância, mas que em mim só inspirava atração. Conquistá-lo foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu era calculista, afiada, sempre dizendo a coisa certa no momento certo. Ele gostou do meu intelecto, da minha determinação. Começamos a sair, mas a princípio, como amigos e pela primeira vez na vida, senti que algo brilhante e bom era exclusivamente meu. Alguém me via primeiro, nem que de início uma boa amiga. Minha mãe quis fazer um jantar para comemorar o aniversário dela e eu sempre vou me arrepender desse dia, pois eu quis levar o Antônio mesmo sendo apenas amigos. Eu queria ele perto de mim, mas infelizmente foi um erro. Isabel chegou atrasada, como sempre, com um vestido simples e o cabelo solto. Aquele jeito despretensioso que era sua marca. Eu a vi pelos olhos do Antônio. O interesse instantâneo, a curiosidade, aquele brilho que eu nunca tinha conseguido acender nos olhos dele. Ele não foi grosseiro, pelo contrário, foi sutil. Mas eu conheço a linguagem da admiração. Durante o jantar, suas perguntas eram para mim, mas seus olhos estavam nela. Ele ria das histórias dela sobre dar aulas de arte para crianças, algo que ele sempre achou fofo quando eu falava sobre meu trabalho pro bono. Quando ela mostrou no celular uma foto de um mural que tinha pintado, ele ficou genuinamente impressionado. Isso é incrível, Isabel. É profundo. A palavra profundo doeu mais do que qualquer insulto. Ele nunca tinha usado uma palavra assim para descrever uma das minhas vitórias nos tribunais. A derrota foi rápida e humilhante, porque 2 semanas depois, Antônio me chamou para conversar. Disse que nós éramos muito parecidos,
que éramos bons amigos, que ele sabia do meu interesse por ele, mas se apaixonou assim que viu a minha irmã, que não queria me dar falsas esperanças. E então, com uma candura que foi um tapa na minha face, soltou: "Eu não quero magoar você, Lorena, mas estou saindo com sua irmã Isabel. Há uma conexão diferente ali, algo que eu preciso continuar a explorar." O mundo desabou. Não era só uma rejeição, era a confirmação final da minha maldição. Tudo o que eu desejava, o amor dele, o reconhecimento, a luz, me escapava como areia entre os dedos e ia direto para os pés dela. Era como se o universo insistisse em me sussurrar: "Você nunca será suficiente." Tentei lutar. Fui irracional. Mandei mensagens para ele, tentando argumentar como se fosse um caso. "Ela é instável, Antônio. Vive no mundo da lua. Você e um homem tão pé no chão não dariam certo." Ele respondeu com frieza: "Não é da sua conta, Lorena." Liguei para a minha mãe desesperada: "Mãe, ele não é bom para a Isa. É um advogado ambicioso, vai magoá-la." A voz dela do outro lado da linha foi cansada, cheia de uma desconfiança antiga. "Lorena, pelo amor de Deus, sua irmã já é adulta e sabe se cuidar. Deixa sua irmã ser feliz. Já chega." Cada não era um prego no meu caixão. Eu os via juntos nas redes sociais. Ele tão sério, sorrindo de um jeito que nunca sorriu comigo. Ela radiante, a luz que agora iluminava o homem que eu amava. O namoro deles foi uma agonia lenta que eu fui forçada a testemunhar de camarote. Antônio a presenteava com livros de arte. Levava-a para vernissagens. Ele que comigo discutia jurisprudência, com ela aprendia sobre cores e texturas. Ele estava se tornando uma versão melhor de si mesmo. E eu era apenas a amiga amarga, a irmã ciumenta. O pedido de casamento foi o golpe final. Foi em um piquenique no parque. Algo simples e romântico que ele sabia que ela adoraria. Ela me ligou depois aos prantos de felicidade. "Lorena, ele me pediu em casamento. Você acredita? Eu sou tão feliz. E como foi você que nos apresentou, quero muito que seja uma das madrinhas." A voz dela ecoava na minha alma vazia. Desliguei o telefone, sentei no chão imóvel. A inveja que eu tanto tentara controlar tornou-se um rio furioso dentro de mim. Já não era só uma emoção, era uma entidade, um veneno que corria nas minhas veias. Eles iam se casar. Ele seria o marido dela. A luz dela ofuscaria a minha existência para sempre. Porque sempre tudo para ela e eu. Foi eu que o vi pela primeira vez, foi eu. Chorei, nossa, como chorei aquele dia. Tudo o que eu desejava. O amor do agora noivo de Isabel. Antônio, o reconhecimento social, a luz que parece sempre seguir a minha irmã mais nova. Tudo estava escapando como areia entre os dedos. Enquanto Isabel planejava seu casamento, eu afundava em uma amargura silenciosa. A inveja, antes um veneno gotejado, tornou-se um rio furioso. A desesperança é um veneno que corrói a razão. Quando vi o anel de noivado no dedo de Isabel, algo dentro de mim estalou. A trégua que eu mesma havia imposto desfez-se como teia de aranha ao vento. A luz dela não só ofuscava a minha, mas agora roubava o único homem que eu amava. A raiva era um monstro que me devorava por dentro, e eu precisava de uma arma à altura do meu ódio. Não uma arma mundana de fofocas e sabotagens, mas algo ancestral, definitivo. A busca pela feiticeira não foi difícil para uma advogada que sabe onde encontrar os fios podres da sociedade. Em bairros distantes, onde a luz dos postes parece mais fraca, perguntas discretas em botequins duvidosos me levaram até ela. "Tem uma senhora que resolve coisas." Um homem de olhos esquivos me disse, cobrando R$100 pela informação. O beco cheirava a urina e mofo. A porta era de madeira apodrecida. E quando bati, a mulher que abriu era mais velha do que o tempo, com olhos que pareciam 2 crateras vazias no rosto enrugado. O cheiro era de ervas murchas e terra de cemitério, um odor pesado que gruda na garganta. "Entre", ela disse, a voz um sussurro de folhas secas. Dentro, a luz de uma vela tremeluzia sobre galhos, pedras e frascos com líquidos turvos. Contei minha história, não toda, mas o suficiente.
a irmã o homem a dor. Ela me ouviu, impassível. O preço é alto, sussurrou. Em dinheiro. E um aviso. Não se arrependa ou tente desfazer o trabalho. Uma vez a magia lançada, ela segue seu curso. Eu não queria saber. Estava cega. Tudo o que eu queria era destruir a minha irmã e ter o homem que amo. E com isso em mente, não me importei com o preço pedido, paguei. Ela pegou o dinheiro com aquelas mãos ossudas e depois me deu uma lista de materiais para eu levar, como um objeto que pertence à minha irmã e foto dela com Antônio para o trabalho de destruição, e um objeto dele para a amarração. Sair daquele lugar foi como sair de um sonho pesado, mas a determinação queimava em mim como febre. Conseguir os objetos foi mais fácil do que eu imaginara. De Isabel, roubei da cesta de lavanderia uma blusa que ela usara para pintar, manchada de tinta e com o cheiro dela, suor e terebintina. A foto foi simples. Imprimi uma das muitas que ela postara online, peguei a do início do namoro. A felicidade dela era um insulto. Dele, arranquei discretamente uma caneta do bolso do paletó quando ele se distraiu no escritório. Ainda tinha o calor do corpo dele. E os meus cabelos? Arranquei 3 fios da escova, sentindo um puxão doloroso que me pareceu justo. Alguns dias depois voltei ao beco, com os itens escondidos num saco de pano. A velha abriu a porta antes mesmo de eu bater, como se me sentisse chegar. O quarto estava ainda mais denso, o ar carregado com o cheiro de velas queimadas e algo metálico como sangue seco. Sem cerimônias, ela estendeu a mão. Entreguei o saco, ela esvaziou o conteúdo sobre uma mesa baixa, coberta por um pano negro. Os seus dedos ossudos e ágeis separaram os objetos. Então começou os rituais voodoo. Pegou na blusa de Isabel e rasgou um pedaço com as mãos. Um som de tecido a render-se que me fez estremecer. Com ele, envolveu uma pequena boneca de pano cru que não estava lá antes, moldando-lhe um corpo tosco. Com uma agulha longa e negra, prendeu a foto do casal sobre o rosto da boneca, perfurando os 2 sorrisos. Depois começou a cantarolar palavras baixas e guturais, numa língua que não era deste mundo. Cravou alfinetes na boneca, um no coração. Para parar o amor, sussurrou. E a chama da vela ao lado vacilou. Outro na garganta, para calar a voz que ele admira. Um terceiro nas mãos, para travar o talento que lhe dá brilho. Cada alfinete era um prego no caixão da felicidade da minha irmã, e eu observava, fascinada e aterrorizada, o meu ódio a ser materializado ali, naquela figura de pano. Depois voltou-se para os objetos de Antônio e para os meus cabelos. Pegou na caneta dele e enrolou-a firmemente com os 3 fios dos meus cabelos, criando um emaranhado apertado. Com um fio vermelho, amarrou este conjunto aos pés da boneca esfaqueada. Agora, disse ela, a sua voz um sibilo, o destino dele está atado à ruína dela. Onde ela for, a infelicidade a seguirá, e ele, ligado a ela, só encontrará desencanto. A sua luz atrairá a escuridão dele, até que ele a veja apenas como o fardo que ela se terá tornado. Amarrou tudo com força, até que a boneca, a caneta e os meus cabelos formassem uma única e grotesca entidade. Colocou o feixe sobre uma pequena placa de metal e queimou algumas das ervas amargas por baixo. O fumo espesso e acre encheu o quarto, fazendo-me lacrimejar. Ela sussurrava, invocando, amarrando, destruindo. De repente, um silêncio pesou no ar. O fumo dissipou-se. A velha estava imóvel, os olhos fechados. Depois abriu-os e fitou-me. Está feito. A corrente está forjada. A magia segue o seu curso. Agora vá. E lembre-se do meu aviso. Não há volta para trás. Saí do beco na penumbra do crepúsculo. O ar da cidade pareceu diferente, mais frio. Não senti a euforia que esperava. Apenas um vazio profundo e solene. Olhei para as minhas mãos limpas, mas sentia sujas daquela fumaça, daquela escuridão. O trabalho estava feito. A semente do ódio tinha sido plantada com rituais ancestrais. A queda de Isabel começara. E Antônio um dia viraria os olhos para mim,
quando a luz que ele tanto amava se apagasse para sempre. A magia seguia o seu curso. E eu, Lorena, tinha me tornado a arquiteta do nosso inferno particular. Foi uma queda linda de se ver, lenta, graciosa, como as pétalas de uma flor venenosa murchando uma a uma. Primeiro foi o talento que secou. As telas de Isabel, outrora vibrantes, tornaram-se pálidas, confusas. Ela quebrava pincéis em crises de frustração, chorando num canto do estúdio que agora parecia uma cela. Não consigo mais, Lorena. Ela soluçava no telefone. E eu, do outro lado da linha, sorria. É só uma fase, querida. Vai passar. Mentir para ela era um prazer tão íntimo quanto o sabor de um vinho caro. Depois a saúde começou a ruir. Dores de cabeça incapacitantes. Uma fraqueza ossuda que a impedia de sair da cama. Os médicos falavam em doença autoimune, estresse crônico, termos vazios para uma maldição que eu bem conhecia. Visitei-a frequentemente, sentada à beira do seu leito, observando o outrora rosto radiante afundar-se em sombras. Levava-lhe sopas que ela mal conseguia engolir e contava-lhe com detalhes minuciosos, como a vida no escritório era dinâmica, como Antônio estava tão ocupado e distante. A luz nos olhos dela apagava-se um pouco mais a cada visita minha. E Antônio? Ah, Antônio. A minha amarração funcionou com uma precisão poética. Quanto mais Isabel definhava, mais ele se afastava. Não por falta de cuidado, mas porque a própria essência dela agora emanava um desencanto que o repelia. Eu via a luta dele, a fidelidade doentia que o mantinha ali. Mas o cansaço, aquele desprezo silencioso que eu havia invocado, era mais forte. As discussões deles eram sussurros cortantes atrás de portas fechadas. Ele já não a via como a artista brilhante, mas como um fardo pálido e queixoso. O casamento, é claro, foi cancelado. A aliança que um dia brilhou no dedo de Isabel agora jazia num cinzeiro. Um pequeno círculo de metal sem valor. Ela perdeu tudo. A carreira, o noivo, a saúde, a alegria. Tudo o que a fazia ser Isabel foi-lhe arrancado, peça por peça. E eu estive lá para testemunhar cada perda, cada lágrima, cada fragmento da sua alma a desintegrar-se. A minha inveja, outrora um monstro faminto, estava agora saciada, digestiva e plena. A doença final foi apenas o golpe de misericórdia. Algo nos pulmões, os médicos disseram. Algo que se aproveitou da sua fraqueza, do seu sistema imunitário destruído pela tristeza. Foi rápido, então. Um último suspiro num quarto de hospital branco e impessoal. E Antônio, ele esteve ao lado dela até o fim. A amarração que fiz para ele não quebrou a sua decência, apenas o seu amor. Ele cumpriu o seu dever com uma resignação que era em si mesma uma forma de crueldade. Ele estava lá segurando a mão dela quando ela partiu, mas os olhos dele já estavam vazios há muito tempo, e esse vazio era a minha maior vitória. No cemitério, a chuva fina cai sobre o caixão de Isabel como se o próprio céu chorasse a sua partida. Eu fui de preto, com um véu escondendo o meu rosto, não da tristeza, mas do triunfo que não conseguia conter. Eu não a queria morta, mas entendi que Antônio só se separaria dela assim. A minha mãe desfaleceu nos braços do meu pai, e Antônio, pálido e distante, olha para a cova como se visse o seu próprio futuro a ser enterrado. E eu estava lá de pé e vitoriosa. Eles choram a luz que se apagou, mas eles não sabem. Eu não destruí a luz. Eu apenas, finalmente, tornei-me a única fonte de luz que resta. A escuridão que invoquei consumiu-a. E agora, no silêncio que se seguiu, reinaria absoluta sobre as ruínas que criei. O sol da manhã desceu para sempre, e a sombra, afinal, herdou a terra. Um ano após enterrarmos Isabel, o luto ainda pesava no ar como um véu espesso. Mas eu sou paciente. Sempre fui. Enquanto todos se afundavam na saudade, eu trabalhava. Antônio estava irreconhecível. O homem confiante que eu conhecera estava agora um fantasma, consumido por uma culpa que eu mesma alimentara com sussurros cuidadosos. Você fez tudo o que pôde, Antônio. Foi forte até o fim.
Eu era seu porto seguro, a única pessoa que aparentemente entendia sua dor. Afinal, eu também havia perdido uma irmã. As visitas tornaram-se frequentes. Levar um jantar pronto para a casa dele e dizia: para você não se preocupar em cozinhar. Escutar suas histórias sobre Isabel, com um sorriso triste e compreensivo nos lábios. Ela era tão especial, não era? Eu concordava, engolindo o gosto doce do triunfo. Aos poucos, o luto dele começou a dar lugar a um vazio existencial. E eu estava lá, sempre presente, sempre solícita. A advogada bem-sucedida e forte que lhe oferecia um ombro e uma escuta. A conquista não foi um assalto, foi um cerco. Foi estar presente quando a caldeira dele quebrou e eu chamei o encanador. Foi lembrar o aniversário da mãe dele com uma flor. Foi, num sussurro numa noite chuvosa, dizer: a vida é muito curta para ser vivida de luto, Antônio. Ela não iria querer vê-lo assim. Ele caiu. Não foi um romance de paixão ardente, mas de conveniência e solidão. 2 anos após a morte de Isabel, começamos a namorar. Era um namoro tranquilo, sem aquele fogo que ele teve com ela, mas era sólido, estável. Ele se agarrava a mim como a uma tábua de salvação no mar de culpa e tristeza que ele mesmo navegava. Eu era o seu farol, a luz que o guiava de volta à normalidade. A ironia era deliciosa. O pedido de casamento foi tão previsível quanto o pôr do sol. Num jantar caro, ele, com os olhos ainda um pouco vazios, mas com uma determinação prática, disse que eu era a única coisa boa que lhe restava, que eu o tinha salvado. Ele não disse que me amava com toda a intensidade com que amara Isabel. E eu não precisei que dissesse. O que eu queria era a posição, o título, a vitória. O casamento foi discreto. Nada da festa grandiosa que Isabel sonhara. Apenas familiares próximos e alguns colegas do escritório. Usei um vestido creme, elegante, sem véu. Quando disse sim, olhei nos olhos dele e vi o reflexo do meu próprio sorriso. Um sorriso de posse, mas também de finalmente estar com quem amo. Agora sou a senhora Antônio. Moro na casa que ele tinha construído com minha irmã. As telas dela estão guardadas no sótão. Os sonhos dela enterrados com ela. E Antônio, ele é um bom marido. Atento, provedor. Às vezes pego-o a olhar para o nada e sei que está pensando nela. Mas isso não me importa mais. Ele está aqui, ao meu lado. A sua mão é a que eu seguro. O seu nome é o que eu partilho. E eu sei que um dia terei o amor dele. E no silêncio da nossa casa conjugal, enquanto ele dorme ao meu lado, eu sussurro para a escuridão sabendo que ela me ouve. Eu ganhei. A vitória, eu descobri, tem o sabor de cinzas. O casamento que eu tanto arquitetara tornou-se uma prisão ornamentada com as lembranças da mulher que eu destruí. Antônio nunca foi verdadeiramente meu. O seu corpo estava ao meu lado na cama, mas a sua alma permaneceu ajoelhada junto à campa de Isabel. A tristeza, que eu pensei ser uma fase, tornou-se a sua essência. Ele era um vaso vazio. E nem todos os meus esforços conseguiram preencher o que a maldição e a culpa haviam esvaziado. Eu conquistei um fantasma. E então as sombras que eu invoquei começaram a se voltar contra mim. Primeiro foram os sons. Um suspiro no corredor. O cheiro distante de terebintina e tinta a óleo no meu quarto. Uma melodia que Isabel assobiava, ecoando na casa vazia. Ignorei, atribuí ao vento, a minha própria mente cansada. Mas as aparições começaram. De relance no reflexo de um vidro, eu a via. Não a Isabel pálida e doente, mas a irmã radiante dos seus 20 anos, com o seu sorriso que agora era uma acusação silenciosa. Ela estava no jardim, sentada no cavalete que Antônio guardara como uma relíquia. Estava à mesa de jantar no lugar dele olhando para mim. Antônio afundou mais. Ele começou a falar com ela em seus sonhos, a chamar por ela nas noites em que o desespero o consumia. Isabel, perdoa-me. Ele murmurava uma oração fúnebre que era a minha condenação. Tentei segurá-lo, gritei que eu estava ali, que eu era real. Ele olhava para mim com uma piedade vazia. Você não é ela, Lorena. Você nunca será. A casa tornou-se um palco para a nossa tragédia tripartida. O vivo arruinado pela tristeza.
o morto que se recusava a partir e a assassina, aprisionada no pesadelo que criara. A noite em que Antônio partiu foi estranhamente silenciosa. Ele não deixou um bilhete, apenas se foi. Encontraram-no no carro na garagem, com o motor ligado e uma foto desbotada de Isabel no colo. O rosto dele, pela primeira vez em anos, estava em paz. Ele fora reunir-se ao seu verdadeiro amor, deixando-me para trás com os meus espólios envenenados. A sua casa, o seu nome e o ódio eterno de uma irmã que se recusava a morrer. No seu funeral, sob um céu de chumbo, eu já não sentia triunfo, só um frio absoluto. E foi então, quando a última pá de terra caiu sobre o caixão do homem que eu disse amar, que a ouvi, clara como um sino na quietude da minha mente. A irmã, a voz era dela, suave, mas carregada de uma eternidade de rancor. Eu estremeci olhando em volta. Ninguém mais ouviu. Você julgou que a escuridão era sua aliada. Então divirta-se com a escuridão que vou trazer a você. Agora é minha vez de retribuir o favor. Vá embora, sussurrei meus lábios trêmulos. Uma risada baixa, como o farfalhar de folhas secas, ecoou na minha cabeça. Para onde? Esta é a minha casa. Você fez dela o meu túmulo e a sua cela. E eu não vou a lugar nenhum, Lorena. Você não merece a solidão. Merece a companhia. Um frio gelado envolveu meus ombros como um xale invisível. O cheiro de suas telas, de sua essência, impregnou o ar ao meu redor. Você roubou a minha vida, o meu amor, a minha luz. Roubou tudo de mim. Agora eu roubo a sua paz. Cada suspiro, cada momento, até o seu último. Estarei aqui, na sombra que você tanto amou, no reflexo de cada janela, no silêncio da sua cama vazia. Você nunca mais estará sozinha. E assim foi. Ela não me deixa. É uma presença constante. Um sussurro no head da minha audição. Um toque gélido no meu braço no meio da noite. Antônio encontrou a sua liberdade na morte. Eu herdei um tormento sem fim. A sombra não herdou a terra. Ela herdou a mim. E a minha irmã, a minha linda e radiante Isabel, faz questão de me lembrar disso, todos os dias e todas as noites, sussurrando na escuridão que eu mesmo criei. Sempre estarei ao seu lado. Tudo o que eu lhe contei, a inveja, os rituais, a maldição, guarde isto não como uma história, mas como um aviso. Um aviso que eu gostaria de ter recebido. Não procure a vingança na magia. Não brinque com fogo que não pode controlar. Porque quando você se queimar, a cicatriz não estará na sua pele, mas na sua alma. E as chamas? As chamas nunca se apagam completamente. Eu consegui tudo o que quis. Destruí o talento de Isabel, o seu amor, a sua saúde. E no vazio que a sua morte criou, eu conquistei Antônio. Mas o que é conquistar um homem que é apenas um eco do que ele foi? O que é possuir uma vida que você arrancou de outra? O sabor é de cinzas e veneno. E então ele se foi também. E ela ficou. Depois que Antônio partiu, pensei que o pior tinha passado. Eu estava enganada. Era apenas o início do meu verdadeiro castigo. A paz tornou-se um conceito estranho, uma memória distante de uma época em que a escuridão dentro de mim era apenas inveja, e não uma entidade com cheiro de terebintina e terra. Tento me livrar dela. Oh, como eu tento! Joguei fora todas as suas coisas. Mudei os móveis de lugar, pintei as paredes de branco para banir as sombras. Então vendi a casa na esperança dela me deixar. Mas nada adianta. Ela não está nas coisas, está no ar. Está na pressão que sinto no peito ao adormecer. No frio que desce sobre mim num dia de verão. No sussurro que interrompe meus pensamentos mais íntimos. Irmã, é assim que ela me chama. A voz não é assustadora, não é um grito. É pior, é suave, íntima, como um fio de gelo a perfurar a minha mente. É a voz que um dia me contou segredos de infância e que agora só sussurra a minha condenação. Já procurei ajuda. Padres, psicólogos e médiuns. Uns dizem que é culpa, outros que é loucura. Rezei, chorei, implorei por perdão. Mas o aviso da feiticeira era claro. Não se arrependa ou tente desfazer o trabalho.
Uma vez a magia lançada, ela segue seu curso. O curso desta magia não era apenas a morte de Isabel. Era a minha sentença de vida. Uma sentença a ser cumprida na companhia eterna daquela que eu destruí. Antônio encontrou uma saída. Eu não terei a mesma sorte. Ela não me deixará. Quando fecho os olhos, vejo o sorriso dela. Quando os abro, sinto o seu olhar. Ela é a sombra que se projetou do meu ódio. E agora essa sombra consome toda a luz que resta. Por isso, ouça-me. Se a raiva a chamar para os caminhos escuros, feche os ouvidos. Se a inveja a tentar com promessas de poder, cuspa nela. Porque o preço não é ouro. Nem um pedaço da sua alma que você não usa. O preço é tudo. É a sua paz, a sua sanidade, o seu próprio amanhecer. Eu sou Lorena. Destruí a minha irmã e herdei o seu fantasma. E depois de tudo, depois de todo o sangue, lágrimas e trevas, eu nunca mais tive um único segundo de paz. E sei, com uma certeza que me acompanhará até além da morte. Por isso, espero que meu relato sirva como aviso: o mal não compensa. Ele sempre acha um jeito de te dar o troco. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Obrigado por assistirem e até a próxima.